Bem, pessoal, nesse vídeo você vai ficar por dentro de 50 curiosidades da Rainha Elizabeth. Essa mulher que no universo dominado pelos homens ficou 70 anos no trono britânico. Fique comigo, porque YouTube também é cultura. Roda a vinheta. Bem, meu nome é Carlinhos e como todo curioso, acho que como você aí que está assistindo, eu gosto de ficar por dentro do que acontece no mundo, né? E quando aí uma celebridade aí vem a falecer, eu gosto de saber o que há por trás dessa pessoa e tudo mais, né? Eu fiz 50 curiosidades, eu quero que você também saiba, ok? Sem mais delongas, né? Vamos ao vídeo. Bem, vamos para a primeira curiosidade. Qual a fortuna que a Rainha Elizabeth deixou para o rei Charles III? A pergunta vem: a rainha é bilionária ou era milionária? Bem, a resposta depende. Se levarmos em consideração nós brasileiros que convivemos com uma moeda super desvalorizada, a rainha era bilionária. Mas, comparada a fortuna da rainha a grandes fortunas norte-americanas e europeias, a rainha era milionária. De acordo com o site Isto é Dinheiro, de acordo também com o Sunday Times, né, um jornal britânico de grande circulação, e do site da Folha UOL, a rainha teria acumulado uma fortuna de 370 milhões de libras esterlinas, o que equivale a 2 bilhões 127 milhões de reais. Segundo o site da Isto é, a rainha está dentre as 500 pessoas mais ricas desse planeta, a rainha estaria ocupando o número 372, ou seja, a 372ª colocação. O empresário mais rico do Reino Unido é o bilionário Jim Ratcliffe, da Ineos, uma indústria química, e a fortuna dele está avaliada em 16,3 bilhões de dólares. Vamos para a segunda curiosidade. De onde vem o dinheiro para custear as despesas da família real? Bem, tem aí 3 fontes. A primeira fonte seria um fundo soberano. Seria um salário que a rainha recebia, chamado Sovereign Grant. Mas de onde vem esse dinheiro? Bem, esse dinheiro vem do Kronstein. E o que seria o Kronstein? O Kronstein seria um fundo imobiliário privado, é uma entidade independente que administra um dos maiores portfólios de propriedades e concessões da Rainha Elizabeth. Seriam residências, escritórios e grandes lojas nos centros de Londres, Só para você ter uma ideia, o Kronstein, ele é dono da maioria dos palácios reais. Kronstein, propriedade da coroa, seria essa a tradução. Mas na verdade seria propriedade do monarca enquanto ele estiver no trono, A partir do momento que ele deixa o trono, no caso agora que a rainha faleceu, repassa para o próximo monarca. O lucro obtido anualmente pelo Kronstein é entregue ao Tesouro Britânico, e o Tesouro Britânico repassa 15% desse lucro para o monarca. O monarca utiliza, eu estou falando monarca porque ela já faleceu, mas o monarca ele utiliza esse dinheiro para pagar os seus funcionários, custear as suas viagens oficiais e manutenção dos palácios. No exercício agora de 2021 e 2022, arrecadou-se 518 milhões de reais. A segunda fonte vem de uma carteira privada chamada Privy Purse, uma renda que vem do Ducado de Lancaster, composto também de terras, investimentos, aplicações, investimentos e tal, estabelecimentos comerciais e milhares de hectares de terras, No exercício de 2021,
a rainha teria recebido 135 milhões de reais. Muitos pensam que aquele dinheiro arrecadado das pessoas que vão visitar os palácios vão para a rainha, mas na verdade não é bem isso. Vão para o Royal Collection, né, que são as artes colecionadas pela família real britânica, né? Ali inclui também pinturas, desenhos, quadros, esculturas e tudo mais. Outra coisa também, né, que é interessante a gente saber, que as joias da coroa, né, eu digo joias da coroa, porque não pertence ao monarca, né, pertence à coroa. Quando o monarca deixa, também ela é repassada para o próximo monarca. Nesse mês, né, de setembro, segundo o site da CNN, os súditos, né, os contribuintes, terão que pagar mais impostos aí, né? Terão que arcar agora com um adicional de 176 milhões nesses próximos 2 anos, devido à queda de lucro do Crown Estate. Isso, lógico, né, devido à pandemia, né, cujas visitações foram proibidas. Vamos para a terceira curiosidade. O que a rainha, né, o que o rei, na verdade, ele faz? Olha, para responder essa pergunta, é preciso que você entenda como funciona, né, o governo britânico, né? Lá nós temos ao contrário do Brasil, né, que nós temos aqui um presidencialismo, lá nós temos a monarquia constitucional, ou seja, né, existe o rei, né, ou a rainha, né, que exerce a função de chefe de Estado. E existe o primeiro-ministro que exerce a função de chefe de governo. O primeiro-ministro é eleito pelo povo e é fiscalizado por um parlamento. Esse parlamento lá ele é bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras. Seria a Câmara Baixa, né, a Câmara dos Comuns, e temos também a Câmara dos Lords, né, que é a dos membros da nobreza do credo lá. Né? Outra coisa também que as pessoas também confundem muito é o que seja Reino Unido e o que seja Grã-Bretanha, né? Na verdade, o Reino Unido ele é composto pela Inglaterra, né? Ao norte a gente tem a Escócia, ao oeste nós temos o país de Gales e ao oeste também numa ilha nós temos a Irlanda do Norte. A Grã-Bretanha seria simples, é só retirar a Irlanda do Norte. Aí nós temos aí a Grã-Bretanha. No Brasil, nós temos o que? O presidencialismo, né? O sistema de governo, a forma de governo. E a função de chefe de Estado e chefe de governo, ela se confunde numa única pessoa, né? O presidente, ele é tanto o chefe de Estado, como ele também é chefe de governo. Agora vamos ao que realmente a rainha fazia, né? No caso, agora quem vai fazer é o rei Charles, né? Que aos 73 anos vai ter que finalmente trabalhar, né? Tá pé da vida, né? Bom, mas o que acontece é o seguinte: todos os dias a rainha recebe a Red Box, ou seja, ela recebe uma caixa vermelha, né? E dentro dessa caixa vermelha tá cheio de documentos, projetos, leis, né? Eu acredito que lá deve ter seus decretos também, né? E aí o que ela faz? Ela analisa tudo ali, ela dá o quê? Ela dá a aprovação, seria o Royal Assent, né? A assinatura dela, aí se transforma ali realmente, convalida, né, os projetos, né, e leis. É a tradição, né, uma tradição que quando o primeiro-ministro ele toma posse, né, no parlamento, ele, a convite da rainha, ele se dirige, né, ao Palácio de Buckingham, né, que é a residência oficial do monarca, né? E lá então, né, estando lá, a rainha lhe pergunta: você quer formar um governo comigo, né, ou com a coroa, né? E a resposta lógica é sempre sim, né? Porque caso contrário estaríamos aí diante de um golpe de Estado, né? Aí se forma aí o governo de Sua Majestade, no caso. Para explicar melhor para você, seria como assim, se a rainha fosse dona de uma loja e o primeiro-ministro fosse ali o gerente dessa loja. Toda semana também, o primeiro-ministro se dirige ao Palácio de Buckingham
e lá ela vai atualizar a rainha de tudo que aconteceu no parlamento, entendeu? Atual, né? Esse mês, né? Tomou posse a senhora Liz Truss, né? Que essa vai se tornar a terceira mulher a ocupar esse cargo, né? Antes nós tivemos a senhora Theresa May, e antes da Theresa May tivemos a Dama de Ferro, isso, ó, Margaret Thatcher. Outra função também do monarca é abrir e dissolver o próprio parlamento, ele pode fazer isso. Outra função dele é as condecorações, né? Entregar prêmios, títulos ali. Só pra você ter uma base, já entregou para Paul McCartney, já entregou para Elton John, né? E algumas outras celebridades aí. Outras coisas que ela faz também é a indicação do arcebispo para a igreja anglicana, ela também faz isso. E o monarca também ele pode declarar e ele pode também encerrar uma guerra. Isso, lógico, né, aconselhado pelo parlamento. Outra função, o monarca pode, como chefe de Estado, ele pode conceder indultos a condenados. O que seria isso? Seria uma clemência, seria um perdão formal, perdão jurídico, né? Isso desde que o condenado venha atender certos requisitos, né? E sob determinadas condições. Agora, e por último, né, uma outra atividade muito importante do monarca é que a rainha, né, agora o rei, ela é a madrinha de mais de 500 instituições beneficentes. Vamos aí para a quarta curiosidade. A rainha Elizabeth II, né, que se chamava Elizabeth Alexandra Mary Windsor, da dinastia Windsor. Ela foi uma das primeiras pessoas, né, a utilizar a internet. Sim, isso aconteceu em 1976, quando ela visitou ali um centro de pesquisas e conheceu uma das primeiras redes de computadores. E lá ela mandou um e-mail. Para quem que ela mandou e-mail? Não faço a menor ideia. Vamos agora para a quinta curiosidade. A rainha Elizabeth II entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como a chefe de Estado que mais viajou. Durante o seu reinado, ela visitou 115 países das 270 visitações oficiais. A velhinha viajava mesmo, hein? Vamos agora para a sexta curiosidade. Vou falar de alguns privilégios que a rainha tinha. E agora o rei. A rainha viajou por todos esses países, né, em 270 visitações e sem passaporte. Isso, a rainha não tinha passaporte. E há uma explicação por trás disso aí. Porque todos os passaportes britânicos são emitidos em nome da rainha. Ela que concede, né, os passaportes para as pessoas, né? Em todos os passaportes vinha ali a assinatura da rainha. Não faz sentido, não teria sentido ela mesma conceder o passaporte para ela mesma, né? Outra coisa também, que a rainha ela era a única pessoa que poderia dirigir, né, pelo Reino Unido sem CNH. Isso, sem carteira. Ela não precisava de carteira. Outra coisa também, que a rainha ela comemorava 2 aniversários. Isso mesmo. Ela comemorava o aniversário oficial e comemorava o próprio aniversário dela no dia em que ela nasceu. Outra coisa, a rainha também, ela era proprietária de todos os cisnes brancos do Reino Unido. E também ela era dona de todos os peixes reais. E quais seriam esses peixes reais? Seriam as baleias, né, os golfinhos e um especial, que é o esturjão. Se você não sabe, eu também não sabia, na verdade o esturjão ele é um peixe, né, ele é conhecido como o peixe dos ovos de ouro. Ele chega a medir 6 metros, né, e é considerado o maior peixe de rios e lagos, né, de água doce. E por que ele é considerado o peixe dos ovos de ouro? Porque é o peixe, né, cujos ovos se faz o caviar, né? E acredito, né, que seria o caviar, né, de melhor procedência, porque o caviar pode ser feito de outros peixes, mas talvez não tenha a mesma qualidade das ovas do esturjão.
Eu, quando mais jovem, eu sou formado em hotelaria em Água de São Pedro e eu tive, né, o privilégio, assim, talvez de, quando trabalhando eu em grandes hotéis, eu experimentei o caviar. Aí você pode perguntar, mas que gosto tem o caviar? Olha, tem gosto de caviar. Não dá para dizer para você qual é o gosto. Ele lembra um pouco, assim, a ostra, né? Quando você pega a ostra viva ali, você acaba jogando ali goela abaixo, ela lembra um pouquinho disso aí, um pouquinho de nozes, alguma coisa assim. Mas é difícil falar, então eu diria que o caviar tem gosto realmente de caviar, não tem como te falar como. Vamos aí para a sétima curiosidade. A rainha Elizabeth, ela foi a única mulher da família real a servir as Forças Armadas Britânicas. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ela tinha nessa época 18 anos, né, muito novinha. Aí você podia perguntar, mas o que ela fez ali, né? Ela pegou uma arma, tudo? Não, na verdade, né? Não vamos chegar a tanto também, né? A rainha, ela exerceu a função de mecânica e de motorista de caminhão. Vamos à oitava curiosidade. Quando criança, a rainha Elizabeth tinha um apelido, chamava Lilibet, né? Não se sabe quem deu realmente esse apelido, acredito que seja seu pai, né? O rei George VI, e carinhosamente ele a chamava assim, e também o príncipe Philip, né, o marido da Elizabeth, também a chamava de Lilibet, né? E uma coisa assim, um fato interessante, que no falecimento da mãe da rainha Elizabeth, existia uma única coroa e em cima existia um cartão com uma mensagem: em memória amorosa, Lilibet, deixada pela rainha, expressando o seu amor pela rainha mãe. Vamos aí para a nona curiosidade. Você sabia que a rainha Elizabeth II se casou com o seu primo? Sim, ela casou com o príncipe Philip, que era o duque de Edimburgo, né? E eles eram primos em terceiro grau. Ao se casar, né, o príncipe, ele teve que abdicar de suas nacionalidades, grega e dinamarquesa, né? Ele era tido como príncipe da Grécia e príncipe da Dinamarca. O príncipe Philips também foi considerado o homem mais velho da história da família real. Ele faleceu com 99 anos. Olha, gente, vou aqui só entre parênteses, né? Nós brasileiros, né, que temos agora uma média aí de idade de 70 a 75 anos, né, e vivendo em condições totalmente adversas, né, do príncipe Philips, né. Eu acredito que ele morreu com 99 e nós do couro grosso provavelmente viveríamos aí 200 anos facinho. Vamos aí para a 10ª curiosidade. A rainha teve o primeiro reinado mais duradouro do Reino Unido. Ela ficou por 70 anos no trono. Em questão de monarquia europeia, ela ficou em segundo lugar. Ela só perde para o rei Luís XIV, considerado o rei grande, o rei sol ali. Ele ficou por 72 anos. Quem assume o trono da rainha? Sim, o príncipe Charles. Ele vai se chamar agora Príncipe Charles III, aos 73 anos de idade. Aí você poderia estar perguntando, e o amor da vida, né, do príncipe, né, que deu tanto, né, aquele conturbado casamento com a Diana, né? Então, veja bem, a senhora Camilla Parker, né, ela será, né, a rainha consorte. Aí você fala assim, mas o que é a rainha consorte? Bom, o príncipe Philips era um rei consorte. Significa assim, uma pessoa é chamada de rainha lá se ela está na linha de sucessão da coroa. Se ela não está na linha de sucessão da coroa, ela vem com esse título, ela só é esposa, né? Só é esposo do rei ou da rainha. Então ela recebe esse título de rainha consorte. Eu gostaria muito aqui de falar sobre Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da rainha Elizabeth, um personagem muito importante na história
da humanidade, entendeu? Ele foi muito importante na Segunda Guerra Mundial por conter o avanço de Hitler, entendeu? E ele também é o primeiro-ministro, né, a receber o Prêmio Nobel de Literatura. E também o primeiro-ministro, né, a receber a cidadania honorária nos Estados Unidos. Eu tenho uma frase de Winston Churchill que eu gosto muito de recordar, e ela é muito bonita assim, né, e muito realista. Ela diz assim: o sucesso consiste em ir de fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo. Acho linda essa frase. Vamos à 11ª curiosidade. Vamos falar do humor da Rainha Elizabeth. Dizem lá nos bastidores que a Rainha Elizabeth tinha bom humor, né? Não tinha ninguém que fazia imitações como ela, né? E ela gostava muito também de imitar políticos, personagens de TV e os membros do parlamento. Dizem também que também não havia ninguém que conseguia imitar o desembarque de um avião supersônico, o Concorde. Bem, precisa ver quem estava ali ouvindo, né? Isso me lembra uma piada, vou contar, é bem simples, né? Um patrão que contou uma piada ali para os empregados no final do expediente e todos deram aquela maior gargalhada, aquela coisa, né? Aí ele viu que um cara lá no fundo não estava rindo, né? Aí chegou perto do fulano lá e disse: uai, você não gostou da piada, né? Você não riu, né? Aí ele diz assim: não, é que eu não trabalho aqui, né? Deu para entender, né? Vamos para a 12ª curiosidade. A rainha era amante de cães e cavalo. Ela adorava. A rainha gostava de uma raça especial de cachorro, a raça Corgi. Eu dei pesquisando essa raça, um filhote aí, não de linhagem pura, né? Tá em torno de 5.000 e 6.000, né? Linhagem pura, acredito isso aí, uns 15 a 20 mil, né? A rainha teve 30 cães. Diz que a maioria descendente da primeira cadela que ela recebeu do seu pai, chamada Susan. Dizem que ela era tão assim próxima, né? Gostava tanto dessa cachorrinha que na sua lua de mel, né, ela tem escondido, né, a cachorrinha lá na bagagem lá e levou a cachorrinha para a lua de mel. A rainha também, ela acabou criando uma outra raça de cachorro chamada Dorje, ou seja, era um cruzamento da raça Corgi com a raça Dachshund, né? Dachshund, vocês conhecem, né? É o nosso salsicha, né? Eu tenho aqui uma salsicha aqui comigo aqui, tá aqui 11 anos comigo aqui, entendeu? Solteirão e eu, entendeu? Vamos para a 13ª curiosidade. A rainha esteve uma única vez aqui no Brasil. Quando ela esteve aqui, ela inaugurou o Museu de São Paulo, né, o MASP, na Avenida Paulista. Dizem também que ela foi lá no famoso edifício Itália e ela foi na companhia, né, de Elza Soares, estava também na companhia de Jair Rodrigues e de Wilson Simonal. Diga-se de passagem, né, todos os três já faleceram, né? A rainha também já enterrou os três. E ela também teria visitado o Maracanã, né? E lá ela entregou o troféu ao rei Pelé e também ao jogador Gerson. E nessa ocasião ela visitou 5 capitais: o Recife, Salvador, né? Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos para a 14ª curiosidade. Durante seu reinado, a rainha conheceu 2 presidentes da ditadura: o general Arthur Costa e Silva e também o general Ernesto Geisel. E também ela teria conhecido também 5 presidentes civis, né? O José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula Inácio e também Dilma Rousseff. Vamos à 15ª curiosidade. A coroação da Rainha Elizabeth foi a primeira a ser televisionada. Sim, a contragosto dela, lógico, ela não queria. Mas o príncipe, né, o seu marido, o príncipe Philip, entendia que isso poderia aproximar ela dos seus súditos, né? Então ela acabou aceitando, mas ela fez uma condição: não podia dar close no rosto dela.
Essa coroação foi na abadia de Westminster, né? E se você assistiu a série The Crown, né, retrata bem a coroação. Diga-se de passagem, né, a rainha, quando o rei, seu pai, o rei George VI, faleceu, ela estava no Quênia. E ela voltou já como rainha, isso em 1952. Mas a coroação se deu em 1953, né, a pedido do primeiro-ministro Winston Churchill. Vamos aí à 16ª curiosidade. Se você gosta de tomar um gin, saiba que é uma bebida real. Isso mesmo, eu gosto. Dizem que a rainha tomava de manhã um licor à base de vinho. Gente, eu gosto também de tomar aí e tal, não me considero um bebum, mas de manhã eu respeito, de manhã eu não bebo. Mas a rainha logo de manhã já tomava o seu licorzinho ali. Ela tomava uma dose de gin antes do almoço. Durante o almoço, diz que ela gostava de tomar taças de vinho e de champanhe. E lá no final da noite, né, para não ficar sem umazinha, né, ela encerrava com dose de martini seco e gostava também mais um pouquinho de champanhe, né. Para a 17ª curiosidade, vamos falar sobre o vestido de noiva da rainha, né. Dizem, né, que a rainha, né, ela foi se casar 2 anos, né, após o término da Segunda Guerra Mundial, e a Inglaterra estava toda devastada, né, isso é um fato. E tanto que o governo britânico, uma forma dele racionalizar, né, a economia, ele fornecia cupons, né, inclusive de roupas. A rainha, segundo, né, a história, teria juntado cupons para poder fazer o vestido dela. Dizem que as súditas ofereceram, né, os cupons para ajudar a rainha, mas a rainha não pôde aceitar e nem poderia, porque era proibido o compartilhamento de cupons, né, praticamente individual ou familiar. E a rainha teria então juntado os seus cupons, né, e o vestido dela, né, foi assinado pelo estilista Norman Hartnell, que era da corte britânica, e dizem que o tecido, né, seria um cetim, né, de seda e veio da China, né. Cá entre nós, haja cupom para poder importar cetim de seda lá da China, né. Quer dizer, é muito cupom, né. Acredite se quiser, eu não. Vamos aí para a 18ª curiosidade. A rainha foi eternizada numa boneca Barbie. Sim, com o rostinho dela, lógico, né, passado pelo Photoshop ali, né, ficou bonitinha, lisinha, né, não traz a ruguinha, né, as ruguinhas da rainha. E ela veio com um vestido do casamento da rainha, inclusive com a tiara ali da rainha. E é interessante, né, a gente informar que isso foi feito, né, ela foi eternizada pela comemoração, né, dos 96 anos que ela estaria completando e por ter ficado 70 anos no trono britânico. Para a 19ª curiosidade, você sabia que a rainha também foi uma Bond Girl? Aquelas meninas lindas, maravilhosas, né, que acompanham o James Bond, o 007. Bem, gente, mas vamos lá, né? Na verdade, o que aconteceu foi que durante os Jogos Olímpicos de 2012, né, a rainha teve uma participação especial ao lado, né, de Daniel Craig, né, o último James Bond, né? E ali estava também os seus cachorrinhos e ela teve até uma fala ali, né? E o Daniel Craig, após saber da morte da rainha, né, ele sentiu muito e até comentou, né, no Festival Internacional no Canadá, né, Toronto, abre aspas, ele fala: tive muita sorte de participar das Olimpíadas e trabalhar com ela em algo que acho que muitas pessoas aproveitaram, gostaram e riram. Bem, pessoal, terminamos por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ajude o canal, dê o seu joinha, se inscreva no canal
e toque o sininho aí para que o YouTube possa notificar do nosso próximo vídeo, que será a continuação dessas 50 curiosidades. Ajude esse brasileirinho ribeirão pretano a ir a Paris com a sua namorada e ali, naqueles barzinhos, desfrutar de 1, 2 ou 3 cappuccinos. Ok? Muito obrigado e até mais!